Hoje nós vamos conversar sobre aquele livro que é o livro de cabeceira das missas no mundo todo, ficou conhecido como sendo o livro das missas, que é O Pequeno Príncipe. Que por mais que a gente tire sarro e diga que é um livro simples, um livro de leitura fácil, de frases feitas, de frases prontas, na verdade ele tem muito de filosófico, né, Paulo? Boa noite. Boa noite. Não, o Pequeno Príncipe, ele é um livro filosófico, ele foi publicado com intenções semi-infantis. Ele não é um livro infantil. Se você der esse livro para criança... Não, ele não é um livro infantil. Não é um livro infantil. Aliás, não é um livro nem de jovens. Tanto é que a história do livro Pequeno Príncipe é uma história marcada por um dos maiores filósofos do século XX, que é o Heidegger. O Heidegger fez o prefácio desse livro na edição alemã. Na edição alemã. Né? E não fez isso à toa. Né? Ele fez isso porque ele entendeu o livro como uma mensagem existencialista. Uhum. Inclusive, agora ele está sendo traduzido novamente na Alemanha por um filósofo também, né? Que é o Sloterdijk. Saiu por uma tradução por um escritor, e no começo do ano, um ensaísta, e agora saiu uma edição do maior filósofo alemão vivo atualmente, né? O Peter Sloterdijk, sem dúvida, o maior filósofo alemão atual. E o Peter Sloterdijk, ele fez essa tradução para tirar a infantilidade do livro. Ele traduz o livro, porque nas primeiras traduções alemãs, e para outros países também, teve uma infantilização da tradução. Então ele atualiza essa tradução de forma mais literal ao francês, para marcar que é um livro adulto. E refaz toda também a iconografia do livro. É todo redesenhado o livro. Aí ficaram absurdados, né? Porque justamente os desenhos têm muita significação. Né? Os desenhos deste livro, dessa edição aqui que eu tenho em mãos, os desenhos são feitos pelo próprio autor do livro. São pelo próprio autor, mas ele procurou fazer São as aquarelas que o autor fez. Nessa edição alemã, há um novo desenhista, até no sentido de tentar tirar essa imagem. Esse toque infantil, né? Porque o livro realmente é um livro que vale a pena ser lido. No caso do Peter Sloterdijk, o grande... É claro, né? É óbvio que ele está fazendo isso por herança do Heidegger. Mas o ímpeto não é só esse. O ímpeto é porque ele acredita que esse livro, na Alemanha, hoje, na Europa, hoje, é um livro necessário. Por uma razão quase que óbvia. Ele é um livro contra uma situação sombria. Ele foi escrito contra uma situação sombria. Ele foi escrito quando a França estava dominada pelo nazismo. E De Gaulle era uma figura mítica que poderia vir salvar e poderia não vir, né? Ele é um livro escrito num momento sombrio francês. E o momento europeu atual é um momento sombrio, que é um momento onde uma sociedade altamente tecnológica e com uma urbanidade excepcional, e mesmo em crise, ainda com o estado de bem-estar social funcionando, ela recebe uma quantidade enorme de imigrantes, né? Por conta das guerras, e isso está criando, né, uma situação digamos assim, uma sombra, é uma sombra mesmo sobre a Europa, né? Ninguém sabe mais quem são seus vizinhos, e isto para países pequenos, com populações pequenas como a Europa, isso tem muito, né? Para nós não, quando chega uma migração a gente nem sente, né? Mas se dilui, né? Se dilui. Né? Nos Estados Unidos também se dilui. Né? Mas na Europa, entra 1 milhão de pessoas num país, porra, né? Você recebe... causa um colapso, não, né? 100 pessoas. Hoje recebeu quantos? Roma recebeu lá uma migração pequena, né? Mas já faz uma diferença enorme num país europeu. Então, você cria xenofobismo, você cria indisposição,
as pessoas que entram, elas estão trazendo outros modos de vida. Elas trazem então, outra cultura, outros modos de vida, elas então, trazem uma carga de sofrimento muito grande e uma lembrança de guerra que talvez o europeu não queira ter. E a ter, mensagem de amor do Pequeno Príncipe é uma mensagem de amor completamente laica. Por isso que não é religiosa, que ela é laica. Então, ela é uma boa mensagem porque ela serve para todo mundo. Por isso que dizem que as missas, assim... Na verdade, eu vi uma jornalista falando que as pessoas tiram sarro, mas as missas talvez ainda sejam as únicas que têm uma alma pura como de uma criança, a ponto de conseguir entender o livro. Que a alma porque o adulto, ele acaba se endurecendo ao longo da vida. A alma tem que ser de criança, mas é num sentido figurado, né? Porque, na verdade, é uma alma que não é de criança, é uma alma de adulto. O livro é um livro adulto. Eu acho que é um livro perfeito para o filósofo, porque um livro de filosofia. É aquela alma ingênua. Ele totalmente sábia, nesse sentido. Porém ingênua, né? Nesse sentido. O filósofo é o cara mais ingênuo do mundo. Ele é um livro... o filósofo tem um problema que ele tem uma obrigação de ser ingênuo, né? O Sartre diz que nós estamos condenados à liberdade. O filósofo está condenado à ingenuidade. Porque ele passa não sei quantos mil anos, né? Aí nós temos de filosofia, né? E nós estamos voltando aos problemas, às vezes são os mesmos problemas, com a pretensão de resolvê-los. Então isso tem, além de uma jactância muito grande, ao mesmo tempo uma humildade. Né? E uma ingenuidade de achar que você pode conseguir lidar e resolver esse tipo de problema. Porque qualquer outra pessoa que não ingênua, os não ingênuos diriam, né? Eles dizem, né? Os não ingênuos, os realistas não ingênuos, as pessoas adultas e sérias, elas dizem, né? Está filosofando, né? Agora vamos fazer a coisa séria. Né? Ou seja, vamos enfrentar o real. Enquanto que os filósofos não podem fazer a coisa séria, muito menos enfrentar o real. Eles têm necessariamente que voltar a problemas que eles pensam que vão solucionar e têm que acreditar que vão. Tanto é que e aí está a ingenuidade, eles estão condenados à ingenuidade. Tanto é que uma das formas que eu mais gosto de filosofia é a utopia. E eu vejo que esse livro, eu posso ler como de certa forma como uma utopia. Não, um filósofo sem utopia, ele pode ser um cientista, mas ele não pode ser um filósofo. O filósofo, ele tem uma parte utópica necessária, não tem como. Né? Esses dias eu escrevi que quem admite uma sociedade com militares é uma pessoa que, do ponto de vista filosófico, não tem nada a ver. Não pode ser filósofo. Um filósofo não pode admitir isso. Por quê? Porque o filósofo tem que partir do pressuposto que nós podemos um dia viver numa sociedade onde não tenha gente que é treinado para matar. Isso pode ser uma bobagem. Pode ser uma bobagem para quem está me vendo, mas para mim não é. Porque eu sou filósofo, eu sou ingênuo. Né? Eu estou condenado à minha ingenuidade. Está condenado a acreditar no mundo, de certa forma, no mundo melhor. Eu estou condenado a acreditar que eu posso voltar a problemas insolúveis e repensá-los. Né? Agora, tem um outro lado, né? É que o filósofo também é uma pessoa que tem uma certa lição de história e ele sabe que na história o impossível acontece. Exatamente. Ele é o único que sabe isso, né? Porque as pessoas, depois que acontece, elas falam, tinha que acontecer. E o filósofo não, ele fala, não tinha que acontecer, e aconteceu e era o impossível. Esse era o impossível, esse era o que não iria acontecer jamais. Né? Então, de certa forma, essa nova tradução do livro na Alemanha está ligado a isso, né? Uma forma de tentar reescrever essa história. Não, a história é uma tradução bem mais literal do que as outras. Exato. Né? É quase que uma volta ao Pequeno Príncipe francês. Claro, você vai traduzir para o alemão, é completamente diferente de traduzir para o português, porque o português é similar ao francês, mas para o alemão muda tudo. Né? Então, realmente, para eles, o trabalho de tradução é um trabalho muito mais pesado. Embora no nosso trabalho de tradução exista um problema que foi muito discutido, e que, a meu ver, na minha perspectiva, é um dos problemas centrais do livro, que é a fala da raposa. Né? Porque a raposa, ela usa uma palavra que ela pede, né? Ela faz uma requisição que é necessário cativá-la. Né? E se você a cativa, então você pode brincar com ela, só que depois você tem que ficar responsável por ela. Então, a famosa frase, né? Eternamente responsável por aquilo que cativa. Por aquilo que cativa. Agora, o cativar aí,
ele tem vários sentidos. Ele tem o sentido de seduzir, ele tem o sentido de cativar, no sentido de pôr no cativeiro. Exato. Ele tem o sentido de domesticar o animal, né? Porque a palavra em francês ela tem uma tradução também pelo lado do domesticar. A palavra em francês ela é apprivoiser. Apprivoiser? Apprivoiser tem o sentido de pegar o animal não doméstico e domesticá-lo, o animal selvagem. Serve para criança e serve para raposa. Inclusive, quando você vai pôr numa gaiola, também usa apprivoiser. Então, quando você vai traduzir para o português, há um longo debate sobre isso, mas eu até hoje não conheço nenhum debate filosófico sobre isso no Brasil. Por quê? Porque as pessoas se esquecem que o domesticar não é só o tornar dócil, é também o tornar doméstico. Ou seja, tornar do lar. Tornar do lar. Trazer alguém, né, um outro ser para dentro do seu lar. Do lar. Não é no conviver com ele o tempo todo. Então, e nós sabemos que as metáforas do Heidegger, principalmente para quem lê, né, como nós lemos o Sloterdijk, o Sloterdijk privilegia muito as metáforas do Heidegger em relação às habitações. Casa, a linguagem, a casa do ser, né? A palavra habitar, a palavra estar no meio, a palavra dentro, a palavra mundo, são palavras de você estar para casa. A metáfora da casa no Heidegger é constante. A metáfora do domesticar para o Sloterdijk é muito importante. Mas o domesticar em que sentido? Em trazer para a casa, trazer para o lar. Se você pega a filosofia do Sloterdijk, ela é uma inteira filosofia de analisar o homem pela sua volta ao útero. Quer dizer, o homem sai de uma situação uterina, que é uma casa, e ele passa a construir um exoútero, ou seja, ele passa a construir sempre um dentro, novas casas, para ele poder morar. Ele sempre caminha como se ele estivesse indo de volta. Só que ele volta para uma coisa que não existia ainda, porque ele constrói um novo útero. Mas ele está sempre perseguindo uma situação de mais mimo, mais conforto, mais aconchego, mais lar, mais habitar, né? E isso é muito, muito heideggeriano. Sabe? Todo mundo sabe que o Heidegger quis ser enterrado lá na cidadezinha dele. Todo mundo sabe que o Heidegger era um cara que não quis deixar a Floresta Negra. O Heidegger, né? É o cara da cabana. O cara da cabana, exatamente. O cara da casa, o cara do lar. E essa perspectiva o Sloterdijk toma como uma perspectiva geral do homem, né? E aí entra a raposa, né? Porque ela está dizendo isso, né? Se você traz para casa, tudo acontece. Acontece a brincadeira, acontece o amor e acontece o engajamento. Você tem que se engajar comigo daqui para frente. Você tem que se responsabilizar comigo daqui para frente, né? Eu até acho que se eu fosse hoje definir o homem, eu definiria o homem como o animal que tem mãe. Hoje eu usaria essa definição. Eu falo, Paulo, dá uma definição de homem. Eu falaria claramente, né? O homem é um animal que tem mãe. Né? Eu preferiria essa definição do que qualquer outra. O homem é animal racional. Ou é um bípede sem penas. Um bípede sem penas, né? Um bípede sem penas com as unhas chatas, né? Preferia deixar de lado qualquer outra em função dessa definição. Lógico, claro, o Heidegger diria, seria bom nós não definirmos o homem, né? O Heidegger está nessa. O Sloterdijk não. O Sloterdijk não tem medo de definir o homem, né? Eu não sei, ele diria que o homem é um animal, é um designer de interiores. O homem é um animal que é um designer de interiores, ele cria interiores. Isso é verdade, né? Mas eu preferia dizer, inspirado no Sloterdijk, que o homem é um animal que tem mãe. Ele precisa ter lar. Ele constrói lares, ele quer ter o cativeiro. O cativeiro no sentido de aqui é o meu mundinho, né? Aqui é o meu lugar, né? Isso é tão forte em nós, né? Que muitos de nós pedimos, né, para sermos enterrados como Heidegger, né? Lá na terra natal, né? A volta para casa. A volta para casa. É muito comum isso. A oração é uma volta para casa, né? As
pessoas oram sempre pensando naquilo que lhes foi ensinado, ou seja, da mãe ensinando a orar. Né? Mas o mais interessante é você imaginar que esse autor, ele era um aviador, do qual ninguém sabe qual foi o fim dele, né? Porque nunca foi encontrado o corpo, nem nada. Mas agora, nos anos 90, encontraram uma pulseira. Encontraram a pulseira no rio, né? Não, no mar. No mar, encontraram a pulseira, né? No então mar, provavelmente o avião dele caiu por lá, né? Ele morreu exatamente como ele viveu. Eu penso que e é engraçado porque ele morreu exatamente na condição da história. Ele conta que ele tem o mesmo fim do que acontece aqui na história. Mas ele... Você sabe que o Saint-Exupéry, ele vinha aqui pro Brasil? Você sabe? Não. Não sabe? Que ele parava aqui, em Santa Catarina? Sim, é verdade. Acho que a gente não falou isso outro dia no programa aqui. Eu sei que o pessoal... Mas frequentemente, era um dos pontos de parada aqui, né? Se você vai no lugar que ele parava, as pessoas conhecem, sabem da história, e ele era o Zé Perry. O Zé Perry. Zé Perry. Ficou com o nome de Zé Perry aqui, né? Acho que ele devia ter algum negócio aí na Argentina, que ele devia fazer isso, não sei se era adido cultural, sei lá, alguma coisa que ele era da Argentina, que ele parava o aviãozinho dele aí, em Santa Catarina, e ficou conhecido como o Zé Perry. Essa história, Paulo, ela parece também uma forma dele, que estava o tempo todo viajando, né, pelo mundo, ele voltar para casa. Ele se encontrar com algo que lhe era familiar. Sim. Essa história, ela tem muito uma coisa, talvez por isso o personagem seja, né, um pequeno príncipe, seja uma criança. E o próprio Pequeno Príncipe também é uma criança que vai para voltar. Ele vai para voltar para casa. Para voltar para casa, ele quer voltar para casa. Né? E a casa dele é um lar. Porque ela é um mundo, mas ela é um mundinho. É um mundinho. Né? Isso tem muito do Heidegger, porque o Heidegger diz, né? A pedra é sem mundo, né? O animal é pobre de mundo e o homem é um construtor de mundos. O homem constrói mundos, né? O meu mundo, o seu mundo, né? O mundo não é... O mundo não é... Claro, né? Às vezes, quando a gente é criança, a gente pensa que mundo e terra... São a mesma coisa. Depois a gente descobre, né, que o mundo é um conceito, né? Uma noção, né? Completamente subjetiva, né? De construção nossa, né? O meu mundo, o seu mundo, o meu mundo caiu. O meu mundo caiu, E tem muito essa questão também de ser o ser aí, né? Do Heidegger. Sim, o ser lançado. O ser lançado no mundo. O ser lançado. O Heidegger não fala o homem. Né? Porque se ele falar o homem, ele volta para todas o homem está carregado de definições. De definições. De humanismo. A gente ficaria, né, em filosofia, a gente sabe muito bem. A gente vai fazer uma exposição filosófica, a gente fala assim, então, porque o homem... Não, calma aí, de que homem você está falando? O que você define como homem? O que é homem? Então, o Heidegger, acho que ele escutou muita gente enchendo o saco dele. Com certeza. Vamos parar com isso, né? Vamos chamar de ser aí. Usa o Dasein, né? Usa o Dasein. Dasein, que é o ser. Mas não é o ser qualquer. Né? É o ser lançado, é o ser projetado, é o ser aí. Que no fundo, é jogado, mas depois que é jogado, acaba tendo que se jogar, tem que se projetar, né? Porque tem as suas decisões, né? As suas construções, tem que construir o seu mundo, né? Construir o seu lar. O homem não vive no fora. Né? É isso que o Sloterdijk fala, o homem não vive no fora. Né? O homem detesta viver no fora. Tanto é que uma das coisas mais apavorantes para o homem é o homem da rua. Né? A rua apavora. Né? Se você mora na rua... A rua é o aberto, né? A rua é o aberto, né? A rua é o aberto, a rua é a não estufa. Mas quando a gente fala dessa construção de mundos, eu penso numa passagem específica aqui do Pequeno Príncipe, que é uma das que as pessoas talvez mais comentem. Porque quando a gente fala... Eu gosto dessa da raposa. Você gosta da raposa, né? Eu gosto da do chapéu. Do chapéu. Então, quando a pessoa fala sobre construir mundos, eu não consigo ver talvez você fale assim, o que é o homem para mim, né? O homem é aquele que... Para mim, o homem está ligado muito à fala. Né? Sim. Está ligado à palavra, está ligado à fala, está ligado à comunicação. Sim. Então, e como reconstruir o mundo através da linguagem. Sim. Né? Como que eu dou significado, como eu dou valor para o mundo através da minha linguagem. Não é a sua linguagem, não é a linguagem do outro, é a minha linguagem. Sim. Então, eu reconstruo todo mundo. Eu posso viver no mesmo... Meu vocabulário, né? Com o meu vocabulário. Eu posso viver no mesmo ambiente que uma outra pessoa, passar pelas mesmas situações que outra pessoa, mas, de certa forma, estar no mundo da lua, ou seja, vivendo...
Pessoal, desculpa, a gente teve um problema técnico aqui no programa, caiu a conexão. O mais engraçado, Paulo, é que eu fiquei sabendo antes mesmo de sumir a imagem pra gente, porque eu comecei a receber mensagem aqui de todo mundo. Cadê? Sim. Onde vocês estão? Vocês sumiram? O programa não tá passando, ficou uma tela preta. Gente, obrigada por avisar, tá bom? Já imaginei que estava acontecendo algum problema. Eu estava falando sobre Heidegger, né? Então eu estava falando que o ser aí do Heidegger é esse ser que dá significado, né, pro mundo, através das palavras, né? E ele cria um conhecimento com a linguagem. Sim. Sim, porque estava dizendo da história do homem ser formador de mundos, né? Exato. E aí nós estávamos conversando que é o caso isso. dele, né? Do autor. Sim. Ou seja, ele viaja o mundo todo. Então, mas aí eu estava dizendo para você que não é só o autor, né? Quer dizer, o personagem também volta. Sim, o Pequeno Príncipe também. Pro seu mundo. Ele é e o mundo é um mundinho, né? Um planetinha, né? Quase bem a ideia do Heidegger de uma casa, né? É interessante que o Sloterdijk tenha agarrado principalmente esta história, né? Esta pegada do Heidegger, quer dizer, a volta para casa, a volta para o meio. Porque é muito isso que nós temos visto como uma visão geral do Ocidente. O Ocidente é um lugar de volta para casa, as pessoas querem voltar para casa. Você vê essa coisa que nós estamos conversando sobre a imigração, né? As pessoas vão para um lugar bem longe, nunca mais vão voltar para casa, mas o que elas querem é voltar para casa. Não no sentido de voltar geograficamente, sim, mas de construir um mundo ali, né, que seja um mundo como a casa. Então, mas isso e é aí interessante. que o europeu se ressente, porque ele diz, não, aqui você não vai construir um mundo islâmico. Agora, o que eu acho que o livro fala é exatamente essa questão de que o adulto, não, eu estava falando da questão do chapéu, por que eu gosto da passagem do chapéu, né? O adulto, quando ele vê essa figura, ele pensa no chapéu. O adulto já perdeu essa capacidade o adulto comum, que a gente diria, o homem, quando adulto, ele perde essa capacidade de reconstruir esse mundo através da linguagem, de reconstruir através do conhecimento, e ele só enxerga um chapéu. Né? Então, por isso que eu gosto do Pequeno Príncipe ser uma criança, ser um pequeno príncipe, porque é próprio das crianças esse mundo, que é o que nós adultos chamamos de um mundo de fantasia, um mundo de imaginação. É o mundo do filósofo, quer dizer, que é o mundo do filósofo. É o mundo do ingênuo, é o mundo do eterno reconstrutor de casas. Né? O homem é um designer de interiores, pro Sloterdijk, mas quando eu digo que o homem é um animal que tem mãe, é também nesse sentido. Porque é nessa fase de você saber que você tem mãe que você aprende a reconstruir. E depois você esquece de reconstruir. Depois você acha que não, tem que ser assim. Né? Mas é nessa fase de mãe que você aprende uma das funções mais complexas que nós temos, que é a de reconstrução daquilo que está posto. Porque é a hora que a tua mãe bota você para reconstruir imagens, principalmente as do céu, principalmente as das nuvens, né? O que você está enxergando ali? E você que está enxergando ali? Né? Isso é a reconstrução. Né? O que significa ter mãe? Ter mãe significa você ter conforto, você ter um espaço de mimo, um espaço de carinho, onde você está protegido de todo mundo. Sim, é uma estufa. Assim, é uma estufa. Então, sim. O que é esse ser que é o homem, né? Aquele ser que tem mãe, que teve mãe? Ele vai tentar a vida toda reconstruir esse primeiro contato desse aconchego com a mãe. O que é o aconchego com a mãe? O aconchego com a mãe está dentro da própria barriga da mãe ainda, e mesmo depois que ele sai da barriga da mãe, tem esse aconchego da mãe. A voz da mãe, o leite materno, que é quente, o carinho. Acho que fundamentalmente é a ideia de espaço imunológico, né? Você estar imunizado. Você veja só, você sai do útero e logo depois a primeira coisa que vem na cabeça é você continuar a imunização. Aí o médico chega para você só, leite da mãe. Depois toma a vacina. Porque ela vai continuar a imunização. Depois, a vacina. Depois, a casa, né? Ficar na casa. Por 40 dias, que é o período de... Não sair durante 40 dias e tal. Todo um aspecto de que lá, o ser aí, lançado ao mundo, precisa ser o ser aqui. Né? Ele precisa do dentro. E o Pequeno Príncipe quer voltar. Ele quer voltar. Né? Ele quer ter compromisso com os homens. A raposa diz para ele como é que tem que ter o compromisso, né?
e ela diz o que ele já sabe. Porque quando ela diz, você tem que me aprisionar, você tem que me domesticar, tá? Você tem que me trazer para o seu lar. Se você me trouxer para o seu lar, pronto. Eu sou também. Eu também sou desse seu ambiente, né? Se você trouxer para o seu ambiente. E o que é cativar uma pessoa, não ser isso, né? Trazer essa pessoa para o seu mundo. Para o seu mundo. Então, quando eu digo a linguagem, qual que é a importância da linguagem? Como que você, na adolescência, define seus grandes amigos? Sabe que a pessoa é uma grande amiga. Vocês têm os adolescentes criam, né? Saindo dessa fase, as crianças, os adolescentes criam um próprio mundo a ponto de criar uma própria linguagem. Uma própria linguagem. É típico das crianças, os adolescentes fazem código entre eles, fazem gírias, do qual o quê? Você sabe quem participa do seu mundo desde que eles entendam aqueles códigos de linguagem. É muito significativo, porque a adolescência é a fase que você sai da sua casa e aí você fala, está na rua. Não está na rua. Porque está na rua. A rapidez com que você reconstrói uma casa na rua, um mundinho na rua, é muito alto. É muito alto. Então, o que é esse cativar? Esse cativar é exatamente você ter perto de você pessoas que participam desse seu mundo. É que a gente não se percebe... É trazer para o seu mundo, né? A gente não se percebe como construtores, né? A nossa sociologia é uma sociologia onde a gente sai de casa para a vida. E a gente não percebe que esse para a vida, na verdade, é um eterno voltar para casa, né? É um eterno reconstruir lares, construir casas, né? Construir habitats, né? Construir cidades, internet, né? É uma grande o quê? Uma grande rede, mas o que a primeira coisa que você faz? Montar um círculo de amigos. Eu acho montar ótimo. Um mundinho. Como que funcionam, né? Como funciona? Facebook, Orkut, como que funcionava? Você tem o mundo todo disponível, né? A teoria de que você precisa conhecer apenas 8 pessoas para você conhecer todas as pessoas do mundo, porque existe uma rede de ligações de pessoas, mas quando você começa a adicionar pessoas do qual o Facebook já vê que você não conhece, ele já te bloqueia. Sim, ou seja, o que é um Facebook? É uma reprodução da sua casa. Você vai para a escola, você tem seus amigos, e no Facebook, quando você chega em casa, você continua conversando com aqueles mesmos amigos que você está conversando, que você pode conversar com qualquer pessoa do mundo. Você não quer. Você não quer. Você não quer, você não quer, não sei, o próprio criador do Facebook entendeu que não é isso. A questão é você conversar com aqueles que estão no seu mundo, participando do seu mundo. Talvez a gente tenha que se preparar, né? Aí pensando filosoficamente, né? Talvez a gente tenha que se preparar para viver em sociedades onde a gente permita que existam vários construtores de mundos ao nosso lado. Que a gente permita que o muçulmano, por exemplo, possa ter o mundo dele no mundo geográfico do não muçulmano. Exato. Eu acho que é fundamental isso. É o maior desafio. Né? Como seria isso? Talvez, quando eu pensei no Pequeno Príncipe, nessa questão do Heidegger, eu lembrei do filme A Vida é Bela, né? Que o pai judeu, dentro do campo de concentração, ele recria totalmente o mundo para o filho dele, que é uma criança. E o filho dele é bem essa questão de entender o que está acontecendo ali. Mas de conseguir recriar o mundo, de certa forma, que passa livre daquela situação. Ele passa, né, não é despercebido, lógico que não é essa palavra. Mas ele não carrega todos os ferimentos, sofrimentos do que está acontecendo ali. Nós não podemos, né? Nós não podemos, por exemplo... quem de nós, né, enfrentaria uma vida pública, completamente pública? Ninguém. Né? Então, será? Né? Quer dizer, talvez a nossa geração não. Eu estava agora há pouco sentada aqui fora, antes de entrar no programa, pensando, vendo câmeras, né? Em todos os lugares tem câmera agora. E eu pensei que essas crianças que nascem agora, já de um certo tempo, imagina que é sair do útero e a primeira coisa que elas veem não é mais o rosto da mãe, é uma câmera. Porque as pessoas estão filmando o parto. Então a primeira coisa que você vê é a luz da câmera e uma câmera. Essa é a sua primeira imagem do mundo quando você sai de dentro do... Tá tudo escuro, ali a primeira coisa que você vê é uma câmera. Então será que essas pessoas não vão saber viver uma vida totalmente pública? Como que vai acontecer? Eu acho aquilo que a gente chama de público e privado vai deixar de... Claro, eu vou me corrigir, né? Eu estou querendo dizer a seguinte coisa, uma vida pública dentro dos padrões de publicidade que vão sendo alterados. Sim. Claro.
Né? Uhum. Nós, por exemplo, uma casa, até pouco tempo, nós não pensávamos numa casa de vidro. Né? Hoje os prédios são todos eles de vidro. Casa sem repartição. Né? Casa sem repartição. Quer dizer, nós vamos mudando a nossa capacidade de conviver com os públicos, mas nós não mudamos a nossa capacidade de voltar para o dentro. Ou seja, existe alguma coisa que é o dentro. A nossa procura ainda é essa, né? Não, claro, né? Uhum. Nesse sentido de que, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, né, para você, do que eu quero dizer. Nós, só há 30 anos, né, que nós estamos enxergando dentro do útero. Ah, sim. Né? O ultrassom, né? Sim. É 30 anos, né? Então, nós já enxergamos dentro da casa. Ah, pena que eu não trouxe até as imagens. A Vera, que esteve aqui no programa semana passada, ela me mostrou algumas imagens de como as pessoas imaginavam, até pouco antes dessa geração, até há 100 anos atrás, como que as pessoas imaginavam que era o bebê dentro do útero. Sim, então é bonitinho, tem algumas imagens até que o útero, ele parece uma bexiga com 2 orelhinhas de gato, né? Nem o útero ainda se imagina como sendo. E aí o homenzinho tá em pezinho, às vezes o homenzinho tá de ponta cabeça, mas inteirinho, assim, enquanto homem, como se fosse aquele homem de Da Vinci. É isso, né? Legal, é a imaginação do dentro. É a imaginação do dentro. Então, mas à medida que você tem o dentro visto, muda a noção de útero para o qual você tem que voltar. O exoútero também muda. Então você pode ter a casa de vidro. Entendeu? É nesse sentido que eu estou dizendo. Se você mantém o dentro, a existência do dentro fora, do interno e do externo, se mantém, embora ele mude de caráter. Né? Eu estou dizendo, ninguém aguenta uma vida pública quando você perde a noção de dentro, quando você não tem o público e o privado, quando você não tem o dentro e fora, quando você tem só o fora. Né? Isso é que é insuportável. Né? Viver no aberto é insuportável. Bom, então talvez seja a oportunidade de você reler O Pequeno Príncipe, inclusive que eu acho que deve ter, em qualquer lugar você deve encontrar para ler. E talvez ver essa... Tem o original na internet. Tem original na internet. E talvez ver esse prefácio que o Heidegger fez, que é bem interessante da gente ler, antes de ler O Pequeno Príncipe. Espero que vocês tenham gostado desse Hora da Coruja, que quando tiver eu e o Paulo esse ano, a gente prometeu. Nossa Hora da Coruja vai ser mais sucinto, mas continua bom. Obrigado pela participação. Até a semana que vem.